Saúdo a todos com a paz do Senhor. Tudo certo por aí? Dormiram bem? Dormiram muito, dormiram pouco ou o suficiente para conseguir acordar? Suficiente para conseguir acordar, do contrário estaríamos mortos, né? Mas que bom que você está aqui, glória a Deus por isso. Antes de entrar na palavra, eu quero deixar a minha palavra de agradecimento a Deus pelas bênçãos, pelo privilégio que tenho de estar aqui, pelas razões que são muitas. Deus nos abençoou de uma forma poderosa e estamos aqui na companhia do nosso pastor, presidente desta convenção, pastor Gilmar Santos, presidente nacional, Assembleia de Deus Cristo para Todos, Cristo para Todos. Isso é muito forte, é muito bom. O pastor Ciclai, que é o presidente da convenção estadual aqui no Maranhão, e cumprimentando ele, também cumprimento assim todos os convencionais aqui presentes, e toda a igreja que está nestes dias aqui, cultuando a Deus e aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa, que está aqui, a irmã Magda, a missionária Magda Cristina, que estamos aí já há algum tempo caminhando na obra do Senhor, e Deus tem nos ajudado, tem nos fortalecido de maneira poderosa, não pelo que somos, porque de pó não passamos, não pelo que temos, porque o que temos, se for pesado numa balança, talvez uma pena seja mais pesada do que ela. Mas pela bondade e infinita misericórdia de Deus, esta é a causa principal de estarmos vivos. Até porque é a misericórdia de Deus a causa de não sermos consumidos pelas suas renovações matutinas, ou seja, a cada manhã. Assim está escrito em Lamentações de Jeremias 3:22. Dito isto, ontem nós falamos a respeito da EBD, trouxemos algum panorama histórico. Antes de entrar no texto bíblico, que nós faremos referência, eu gostaria de apresentar este conteúdo. Eu sei que a convenção trabalhou a revista sobre ética cristã, uma revista da EBD voltada para a ética cristã. Eu tive o privilégio de lê-la completamente. Foi um tema pontual e com lições pertinentes e muito atuais. Parabéns ao Conselho de Educação e Cultura Cristã da Convenção. Eu tenho este livro, A Ética na Bíblia, que foi uma matéria do Seminário Teológico em Goiânia, A Ética na Bíblia, o Código de Ética Divino e suas implicações para hoje. É um livro que tem aqui o endosso do bispo Ides José do Carmo, pastor conhece muito ali, da nossa igreja em Goiânia, em Campinas, e Deus me deu o privilégio de poder compartilhar algum conteúdo para a igreja. Nós temos dentro do conteúdo abordado neste exemplar a ética, seus tipos e definições, porque fala-se muito de ética, mas de onde vêm as questões éticas? De onde nascem os conceitos pelos quais nós permeamos, pelos quais nós caminhamos? Onde estão as nossas decisões? A ética ela tem 3 princípios pelos quais são norteados muitas decisões éticas e conceitos elaborados. O princípio deontológico, teleológico e existencialista. Quando eu estou tratando do ponto de vista bíblico, ético, ou a ética do ponto de vista da Bíblia, estou tratando de qual ponto de vista? Estou andando na linha do existencialismo, estou andando na linha da teleologia, ou eu estou andando na linha da deontologia? Quer saber? Tudo isso você vai encontrar neste livro aqui. A ética bíblica no Antigo Testamento, a ética nos 10 mandamentos e a ética dos profetas. A ética no Decálogo, o resumo da lei de Moisés, relacionamento com o Senhor.
vertente, linha vertical. Relacionamento com o próximo, linha horizontal. A cruz, ela tem dois eixos, o eixo vertical e o eixo horizontal. O eixo vertical liga-me da terra ao céu, liga-me do terreno ao eterno, liga-me do físico ao metafísico. E, na perspectiva horizontal, liga-me de A a B. É o relacionamento meu constituído de mim para com o próximo, ou seja, a cruz ela é abrangente nos dois sentidos, horizontal e vertical. Sem estes dois sentidos, horizontal e vertical, eu não tenho em momento algum a possibilidade de entrar naquilo que eu entendo por reino de Deus. Por isso que Jesus reduz a lei em 2 mandamentos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, eixo horizontal. E o teu Senhor acima de todas as coisas, eixo vertical. Está tudo aqui neste exemplar. A ética cristã propriamente dita, a ética de Cristo, a ética em Paulo e os aspectos gerais da ética em Paulo. E as questões éticas muito pontuais, pautadas dentro do conteúdo desta apostila que estamos a estudar nesta convenção. Eu observei aqui algumas questões voltadas para a ética, na questão de relacionamento, de cuidados e algumas coisas mais. Dentro dessas questões éticas, morte e vida, aborto, eutanásia, suicídio, questões éticas, relacionamentos, namoro, casamento, divórcio, sexo, verdade e mentira, são questões éticas e questões éticas aplicáveis na cultura odierna. Este livro aqui, ele está à disposição. Eu tenho apenas 19 exemplares dele comigo aqui e eu gostaria muito de que você adquirisse para aperfeiçoamento da sua fé no quesito conteúdo a respeito daquilo que se trata. As pessoas, às vezes, elas querem entrar em debates, em discussões, cujas fundamentações não são suficientes para lhe colocar em condição de plantar um ponto de interrogação na cabeça de alguém. Se o que eu argumento não implanta um ponto de interrogação na cabeça de alguém, o meu argumento está fadado ao fracasso. Então, esta questão ética. Eu disse, pastor, agora eu fiquei curioso por este negócio. A curiosidade será matada em 19 exemplares, se você assim adquirir. Deus lhe abençoe, para a honra e glória do nome de Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade, fecho parênteses a respeito desta apresentação de material. Hoje nós daremos continuidade à nossa pauta voltada para o tema da nossa convenção, que é a EBD como fator de crescimento e fortalecimento da igreja. Hoje, abra sua apostila na página de número 9, nós trabalharemos aí o tópico 3, igreja, agência de fundamentação, crescimento e maturidade. Vamos abordar de forma sucinta 3 fundamentos que a igreja precisa, que nós, enquanto igreja, precisamos ter. Estes 3 fundamentos, precisamos tê-los para dar continuidade à nossa proposta de fé. A nossa proposta de fé. O texto que nós temos aí como referência para esta parte 3, que é a igreja, agência de fundamentação, crescimento e maturidade, nós colocamos aí, o primeiro é a sã doutrina. Primeiro fundamento qual é? A sã doutrina é o primeiro fundamento. Está aí na nossa pauta, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, está aí dentro do seu conteúdo na página 9. Vamos ler todos, mas ok. Se o apóstolo Paulo está falando de doutrinas, nós poderíamos apresentar 3 tipos de doutrinas.
a doutrina dos homens, a doutrina do diabo, que é a doutrina de demônios, porque Paulo deixa isso bem clarificado, e a doutrina de Deus, que ele o chama de sã doutrina. Dito isto, quando nós vamos falar de doutrinas de homens, nós estamos falando de parâmetros apenas construídos do ponto de vista da razão e do intelecto humano. Isto implica dizer que são doutrinas extraídas do campo ideológico, doutrinas extraídas da ciência, doutrinas extraídas das questões históricas, doutrinas extraídas das questões filosóficas, pelas quais tentam argumentar existência, pré-existência ou não existência. Daí nós temos doutrinas que podem vir apresentar ideias de ateísmo, que é a cultura ou o entendimento de que não há Deus. Não podemos compreender que isto seja verdade, porque Deus, ele sempre existiu, ou seja, ele é pré-existente, ele é além da existência. Um dia, no seminário, uma pessoa disse assim: Deus não existe. E aí foi observar existir realmente aquilo que foi criado por alguém, dentro das questões semânticas da palavra existir, dentro do seu original, apresenta esta ideia de que é aquilo que veio à existência. Quando o pensador disse, eu penso, logo existo, ele estava falando verdade. Ele pensa, logo ele existe. Eu, de fato, existo. Eu, de fato, existo. Mas Deus, você olha assim e diz, Deus não existe, realmente. Deus, ele é pré-existente. Quem trabalha a ideia da pré-existência, estudamos no Evangelho de João, na perspectiva da pré-existência do Filho de Deus, foi conteúdo da EBD, que os senhores, senhoras e senhoritas estudaram. Cristo é pré-existente. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, quando falamos da doutrina de homens, tratamos dessa forma. Quando falamos da doutrina de demônios, aí nós vamos começar a trabalhar e a observar conceitos doutrinários com um caráter destrutivo da fé. A aparência que tem é que se crê, mas na realidade é uma crença que desconstrói a crença legítima. Deste modo você vai entender por que tem tantas pessoas que creem em tudo e ao mesmo tempo essa crença em tudo desconstrói ou anula a possibilidade de construir uma fé legítima. É por isso que muitas coisas não acontecem para muitos, porque nós temos a crença natural e a crença sobrenatural, a fé comum e a fé que é dom de Deus. A fé comum, o pai quando tem um filho, ele acredita que o filho vai viver até 800 anos, ele acredita. E ele, quando o filho nasce, ele traça o perfil da faculdade, ele traça o perfil intelectual, ele diz, o meu filho será médico, o meu filho será professor, o meu filho será engenheiro, o meu filho será um doutor. Ele traça esse perfil. Isso é o quê? É uma fé natural, gerada com a consciência paterna e materna. Eles acreditam nos seus filhos piamente, ainda que ninguém dê R$1 de valor. Eles continuam acreditando. Isso é uma fé comum. Mas a fé que salva, ela é diferente dessa. A fé que salva, ela é dom. Ela vem como fruto do Espírito e ela é um dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Não é pelas obras, ou seja, é pela graça que sois salvos. Isso não vem de vós. Isso é dom de Deus, não por meio das obras, para que ninguém se glorie, mas por meio da fé. Esse aspecto doutrinário que nós vamos trabalhar, igreja, agência de fundamentação, crescimento e maturidade. Observe que nós colocamos aí as duas verdades a respeito disso, 2 pontos de vista dentro de um conceito verdadeiro. Primeiro, possibilita a elevação. Segundo, cresce sem curvas ou contornos ou transtornos. Por quê? Quem está fundamentado na sã doutrina, não importa a altura do edifício,
de um pavimento, de 2 pavimentos ou de 400 pavimentos, não importa. O que importa é que a retidão leva ali a uma base firme e a um topo sólido. Ou seja, você chega em um prédio reto e olha para cima, você consegue ver até o final dele. Isto é quem cresce fundamentado na sã doutrina. Não é chegar ao status, a uma condição que Deus o elevou, como a do pastor presidente, e você olha para ele hoje e olha para o passado dele, você encontra retidão, que é isso? Fundamento. Quem não é fundamentado, você olha para ele, você enxerga pouca coisa dele. Se você olhar para uma pessoa e só enxergar hoje dela, desconfie. Se você olhar para uma pessoa e só enxergar o agora, desconfie. Eu preciso traçar um perfil histórico capaz de fazer com que eu tenha para que mostrar para os outros que a minha fundamentação, ela é sólida, é firme, só determina a existência e a qualidade e o ponto de vida de alguém pela sua fundamentação. É por isso que a Bíblia traz a proposta de aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Porque vem os ventos, aí você olha para a altura do prédio, ventos batem todos os dias, tá, e o prédio está lá intacto. Até balança algumas vezes por causa das questões da engenharia. Você passa sobre uma ponte, a ponte com a movimentação, ela balança. E ela balança por quê? Porque é necessário que ela tenha flexibilidade. Ser flexível não significa não ter parâmetro doutrinário nem fundamentação. É por isso que muitas vezes é necessário agir com flexibilidade a fim de suportar a carga daqueles que estão passando sobre a nossa fundamentação. O fundamento que o fundador da Escola Bíblica Dominical utiliza é o fundamento bíblico, porque na época do iluminismo, na ascensão iluminista, propriamente dita, dentro dos anos que ele trabalhou, ele inaugurou 1780 e depois 1783, 3 anos depois. Porém, dentro desta perspectiva, ele teria de referenciais teóricos para trabalhar. Ele ia trabalhar com formação, ele tinha como referenciais teóricos, ali eu poderia citar Montesquieu, nas questões políticas, eu poderia citar Voltaire nas questões filosóficas propriamente ditas, como pai, um idealizador do liberalismo filosófico e tantas outras coisas mais. Eu poderia utilizar das questões econômicas, educação econômica, usando Adam Smith da época. Poderia também usar principalmente aquele que é uma referência da educação da época, Jean-Jacques Rousseau, mas não, ele não usa nem as ideias educacionais de Rousseau, ele não usa nem as ideias filosóficas de Voltaire, ele não usa as ideias políticas de Montesquieu e nem as ideias econômicas de Adam Smith. O que é que ele usa? A Bíblia Sagrada para ensinar o povo. E digo mais, não na época solta, não, em uma época do iluminismo, liberalismo em ascensão, as ideias humanistas muito bem evidenciadas, ele pega a Bíblia e encuca na cabeça das crianças e vira o que virou. Sabe o que é isso? Precisa a igreja como fundamento e crescimento, como fundamentação, crescimento e maturidade, ela precisa ter a Bíblia Sagrada como centro das suas decisões, sempre. Primeiro fundamento, a sã doutrina. O apóstolo demonstra o cuidado especial em relação ao líder que está continuando a obra de Deus na cidade de Éfeso. Ele diz assim, como te roguei, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para divertir a alguns a não ensinarem outra doutrina. A gente, quando fala de doutrina, quando Paulo ele estava exortando Timóteo, orientando, admoestando ao rapaz, Timóteo foi colocado para pastorear a igreja de Éfeso, para cuidar da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha a cidade de Éfeso propriamente dita, considerada uma cidade polo comercial, uma das 7 maravilhas do mundo estava naquela cidade, que era o templo da deusa Diana.
As escolas de bruxaria, de magia negra, de feitiçaria estavam inseridas dentro daquele contexto, dentro desta proposta que Paulo trata e apresenta a Timóteo. Havia também muitas ideias gnósticas já predominando naquela região da Ásia. O gnosticismo pregava a ideia, pregava a doutrina, e aí é falsa doutrina, que Jesus Cristo não era 100% Deus e não era 100% homem, ou melhor, o gnosticismo acreditava que toda a matéria é má, toda a matéria é má e tudo que é espiritual é bom. Deste modo, dentro desta ideia gnóstica, Jesus Cristo era mau. Por que ele era mau? Porque ele era matéria. Então, se ele era matéria, ele não poderia ser Deus, porque a matéria, pelo gnosticismo, é considerada má. E, do outro lado, Jesus Cristo não era Deus, porque se ele fosse Deus, ele teria que ser completamente espírito. Essa ideia gnóstica do conhecimento, gnoses, que é conhecimento, e gnosticismo, ou seja, chegar a um nível de espiritualidade a partir do conhecimento próprio. Por esta razão, entendemos que dentro dos conceitos filosóficos, as pessoas acreditavam muito que o conhecer muito, que o saber muito, que o buscar muito, a inteligência humana levaria-lhes a um ápice, a crista da onda, no quesito conhecimento, e seriam criaturas elevadas, superiores, iluminadas. Por esta razão, Paulo, portador de todo conhecimento, portador de ideias, de conhecimentos filosóficos da sua época, porque estudou, lá no Aerópago de Atenas, quando Paulo chega lá, 17 de Atos e versículo 23, eles estavam discutindo, porque os filósofos sentavam à roda e ficavam discutindo as questões filosóficas. E aí lá tinha um altar erigido e estava escrito ao Deus desconhecido. Quando Paulo chega lá e olha para aquilo, e ele fala assim: este Deus desconhecido que está aqui, que vocês não sabem, aí ele começa a falar, começa a explicar quem é esse Deus desconhecido. E naquele momento, Paulo, cheio de sabedoria, intelecto, sobretudo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, entrou naquela cidade. Você pode conhecer de tudo, mas nunca tenha por fundamentação doutrinária o seu saber intelectual, mas tenha por convicção doutrinária o saber teológico bíblico concentrado na pessoa de Jesus, e a partir de então você vai entender que é necessário que você esteja preparado para dar respostas ao presente século. O problema é que as pessoas não se preparam. Elas são pegas de surpresa. Eu vou dizer uma frase e anote se quiser. Os preparados surpreendem. Os despreparados são surpreendidos. Os preparados surpreendem. Os despreparados são surpreendidos. Aí você chega na igreja, domingo à noite, o pastor diz: hoje você é o pregador. Aí ele: mas eu não preparei nada. Problema seu. Foi surpreendido? Estava despreparado? Chega na escola bíblica dominical, o professor faltou. Aí o pastor olha para você, você vai ser o professor. Aí você nem sequer sabe qual é a lição daquele dia. A revista, pelo amor de Deus, me socorre. Sangue de Jesus tem poder. Aí ele chama por tudo quanto é nome. Sangue de Jesus tem poder. Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo, me revela aqui agora em nome de Jesus. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Para onde é que eu vou? E agora? E o tempo passando, e ele de olho no relógio, o tempo passando. Quando você vê uma pessoa que recebeu a oportunidade, via de regra, na ausência do conteúdo previamente preparado, lê-se um texto que não vai errar. Salmo.
Irmão, vai no Salmo. É isso aí mesmo. Está valendo na Bíblia. Mas reveja seus conceitos de aplicação bíblica, de preparar, de não estudar para provas, estudar para a vida. O problema de concurseiros é que ele quer estudar para a prova de concurso, ele não quer estudar para a vida. Estuda para a vida, que o que vier sobre ela, estarás tu preparado. As pessoas pensam que as coisas acontecem da noite para o dia. Eu pegava o livro teológico assim, 150, 170 páginas, jogava ele aqui e ia para a sala de aula ficar 2 horas falando para os seminaristas. Sem pegar no livro e ele olhar assim, está ali, eu estou falando aqui, está ali. E ele chegaram e me disse, professor, como é que o senhor fica 2 horas falando sem pegar no livro e está tudo aí? Eu disse, é porque eu fico no mínimo 20 horas preparando o conteúdo para chegar aqui e ficar 2 horas expondo o conteúdo para vocês. Quantas horas você quer passar para expor conteúdo? Muitas vezes você quer falar 2 tópicos e não quer preparar nada para cada tópico que se fala. É por isso que tem muita gente que se perde no tempo. E aí faz o que acontece lá, pastor. Lá na revista BD tem 3 tópicos. Ele gastou 30 minutos no primeiro tópico. E muitas vezes contando história, experiências da vida pregressa. Irmão, guarde as experiências pessoais para edificação própria. A menos quando seja algo edificante, conte aos demais. Do contrário, vá para a Bíblia Sagrada. Não se perca em assuntos aleatórios que só interessam a si mesmo. Outra coisa que nós vemos muito é que na ausência de conteúdo, as pessoas começam a entrar na atmosfera que ele diz que é línguas estranhas. O texto bíblico, Paulo disse, fale línguas que alguém entenda, fala 1000 palavras que ninguém entendeu nada, edificou só a si mesmo, alguém tem que entender alguma coisa. Você tem que sair daqui e aprender que você precisa estar preparado, que eu preciso estar preparado para que não seja surpreendido quando for interrogado a respeito das coisas da fé. Então, primeiro fundamento, a sã doutrina. A sã doutrina, ela provoca crescimento e maturidade. Ela provoca, primeira coisa, diga unidade em Cristo. Segunda coisa, diga sentimento de Cristo. Aí eu apresentei na página 10. Nos textos paulinos, sempre há exortação aos leitores para que permaneçam nos legítimos ensinamentos. Alguém leia ou projete, por favor, Romanos 6 e versículo 17. Romanos capítulo 6, versículo 17. Está aí? Vamos ler? Mas a forma de doutrina a que fostes entregues. A palavra forma, ela significa no grego um padrão ou um tipo. Se é um padrão, ele é um padrão com parâmetro em algo estabelecido e não criado pelos homens. E é um tipo de padrão estabelecido e não criado pelos homens. Quando Paulo está dizendo, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, ele estava dizendo, o padrão doutrinário já está estabelecido. Ninguém tem que inventar nada. O tipo doutrinário já está pronto. Ninguém precisa inventar nada. Qual é o problema da geração moderna ou pós-moderna?
é inventar demais. Nós temos as ondas voltadas para as ideias pentecostais. A primeira onda, 1910 a 1950, dentro desta primeira onda nascem duas igrejas, a Congregação Cristã do Brasil, em 1910, e a Assembleia de Deus em 1911. Dentro desta primeira onda, estas igrejas e alguns outros grupos. Na segunda onda, de 1950 a 1970, outros grupos pentecostais vêm surgindo. Na terceira onda, 1970 para cá, muitas outras igrejas vão surgindo, com agora uma proposta a proposta neopentecostal, que volta, é um link entre as ideias neotestamentárias de doutrina com os elementos culticos do Antigo Testamento. Aí passaram a aparecer muitas coisas como referências de culto e adoração, como, por exemplo, o pano, a toalha, o candelabro, as 7 voltas, não sei aonde, 7 pedradas, não sei em quê, 400, não sei o quê, para ficar inventando bem um monte de coisa. Nós precisamos de entender que quando as heresias nascem porque os antítipos não têm tipos. Pastor, me explica, como assim os antítipos não têm tipos? Por exemplo, uma questão para virar doutrina precisa ser tipo e precisa ter tipo e precisa de antítipo. Para que se torne doutrina, tem que ter tipo, forma de doutrina. Tem que ter tipo e tem que ser antítipo. Pastor, me explica. Vou explicar. O tipo, por exemplo, o cordeiro pascal, morto quando das 10 pragas seriam executadas, que era a morte dos primogênitos, o cordeiro que foi morto, cujo sangue, colocado nos umbrais das portas, permite que quem esteja dentro da casa não seja atingido pela praga da morte. É um tipo. Qual é o antítipo? Cristo, o Cordeiro de Deus morto, cujo sangue derramado na cruz do Calvário deu-me o direito agora de viver, cuja morte eterna não entrará na minha casa. Então, é um tipo. O cordeiro morto no Êxodo é um tipo. O cordeiro morto na cruz é um antítipo. Ok? Compreendido? Tem tipo e tem antítipo. Certo. Agora, o morto Eliseu está sepultado em uma cova. O soldado morto na batalha é trazido e, ao ser lançado na cova aberta, toca o corpo do morto Eliseu. O que é que acontece com o soldado? Viveu, ou reviveu. Quando ele reviveu, eu pergunto, isso é um tipo de alguma coisa? Não. Porque é um fato isolado, não repetido na história bíblica e não pode ser parâmetro doutrinário. Ou seja, eu não posso chegar e deixar o corpo do pastor fulano de tal, que morreu, mas era um homem de Deus, usado tremendamente, e agora deixar a cova aberta, para que todas as vezes que um crente morrer, vai jogar na cova, quando tocar no corpo do pastor, ele vai reviver. Não. Pastor, até os lenços e os aventais de Paulo, quando o povo tocava, curava. Beleza? Beleza, está na Bíblia, concordo plenamente. Sim, porém, não pode virar doutrina
que é que o neopentecostalismo faz? Pega lenços, aventais, meia, cueca, calcinha virada, para ver se cura problemas relacionais, problemas de casamento, essas coisas aí. Aí, o cara pega isso que é aplicar doutrinariamente como regra doutrinária à igreja. Qual é a base? Porque os lenços e os aventais de Paulo curavam. É um tipo de alguma coisa? Não, porque não tem antítipo. Não é sombra nem realidade. Porque o evangelho genuíno é a realidade das sombras apresentadas no Antigo Testamento. Quando Jesus veio, ele pegou todas essas coisas que tinha na velha aliança, tudo que tinha lá, ele pegou e disse: agora eu sou a referência. Não por acaso, não existe acaso, o acaso e Deus são completamente excludentes, tanto quanto a sorte e o azar também não existem. Existe Deus na sua providência, a sorte que você chama de sorte, ela é a competência daqueles que se prepararam, o azar é a incompetência dos despreparados manifestada no seu corpo, muitas vezes teologicamente, filosoficamente, socialmente, fisicamente, quando ele se destroça com as suas trapaças. Quando Jesus veio, ele cumpriu a lei, dos 10 mandamentos, o único não ratificado é a guarda do sábado. Por que Jesus, por que a guarda do sábado não é ratificado? Porque Jesus, quando ele vem, ele se torna o sábado daqueles que seguem a doutrina de Deus. Quando ele vem, ele morre. E em Cristo é o descanso da igreja. É o sábado da igreja. Simbolicamente, em Cristo, a igreja descansa. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Encontrareis descanso para a vossa alma, refrigério para a sua vida. A sua vida precisa estar pautada na doutrina verdadeira de Deus. Tipo de doutrina, o padrão, qual é o padrão de doutrina que nós temos seguido? Qual é o padrão doutrinário que nós temos seguido? É o padrão do oba-oba? É o padrão humano? Pelo que eu sei, chego onde quero? É o padrão diabólico? Pelo mover dos pauzinhos, eu consigo o que eu quero? Ou é pelo padrão divino, pela vontade de Deus, se alcanço o que Ele tem para mim de melhor, não o que eu quero? Aí Paulo diz, quem, na linha B, o sentimento de Cristo, pode colocar Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. A unidade em Cristo, ou seja, a unidade doutrinária. Quando a gente fala de unidade doutrinária, a gente está falando de doutrina sã, ou sadia. Apresentado ontem aqui o curso de formação de obreiros. Isso é uma unidade doutrinária, pastor brasileiro. Isso é uma unidade doutrinária dentro do padrão que nós estamos seguindo, porque nós temos um padrão, um tipo a seguir. É por isso que tome cuidado com cursos teológicos colocados por aí, porque dentro da vertente teológica, nós temos o liberalismo teológico e nós temos a teologia ortodoxa. O liberalismo teológico desconstrói a ideia de Cristo, a ideia da fé, do Cristo da fé, enquanto
a ortodoxia teológica trabalha nas vertentes de que Deus é 100% homem na pessoa de Jesus, foi 100% homem na pessoa de Jesus e é 100% Deus na pessoa do Cristo. Está aí. No 3, 1, 2, 3, somente deveis... Deixa o texto aí. Para que quer vá e vos veja, diga, presença do apóstolo. Quer esteja ausente, diga, ausência do apóstolo. Ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo, pela fé do Evangelho. Aquilo que nós falamos ontem é a unidade. O mesmo pensamento, o mesmo parecer e uma mesma ação. Dentro desta ideia, Paulo está falando à igreja de Filipos, ele está trazendo à memória deles que quem tem um padrão doutrinário estabelecido, não se ofenda. Quem tem um padrão doutrinário estabelecido, a presença do pastor não altera as suas condutas. Pastor, como assim? Trocando por miúdos, na presença do líder, mostra-se aplicado a questões doutrinárias. Na ausência do líder, está comendo tudo quanto é pó de serraria, achando que é comida. Aí ouve A, ouve B, vai para a internet, vai para não sei o que mais, e aí não conserva o padrão doutrinário. Se a presença do líder é que te faz seguir um padrão doutrinário, a sua referência está equivocada. Você vai morrer espiritualmente. Ações vulneráveis. Você é volátil. Você é vulnerável. A sua mente é uma mente fraca. Você não consegue desenvolver-se ao ponto de fazer com que a ausência de alguém faça você perder seu chão. Quando eu mudo de ações, se elas estão doutrinariamente aplicadas, quando eu mudo de ações, é porque ele tinha por base fundamental o homem. Se o seu fundamento for o homem, na hora que ele sair, você cai. Aí por que as pessoas dizem assim, rapaz, foi estudar teologia e desviou? Não. Quem estuda teologia não desvia. Existem desviados que querem estudar teologia. É diferente. Um desviado que quer estudar teologia, pastor Jonas, ele vai para o curso teológico sem a base bíblica. Sem a base. Aí ele chegou lá no curso de teologia. Aí eu digo para os seminaristas, quando você vai entrar no curso de teologia, a primeira coisa que a gente faz é tirar seu chão. Quando eu tirar seu chão, se você não tiver base, você vai fazer o quê? É desconstrução de saber. Aleatório. Quando você chega, frequenta a escola bíblica dominical, sempre frequentou, tem aplicação bíblica, pode chegar no curso teológico, o professor pode tirar, para ver onde é que está a sua sustentação. Quando ele tirar, você vai permanecer lá. Eu vim aqui para continuar crescendo. Eu vim aqui para continuar crescendo. Eu não cheguei aqui sem nada, eu cheguei aqui com alguma coisa.
É diferente. Aí chega dizendo, o povo desconstruiu o meu saber, só porque eu acreditei toda a vida que a sombra de Pedro curava. Não, a Bíblia não diz que a sombra de Pedro curava, diz que Pedro passava e alguns colocavam-se ali, pelo menos, para que a sombra dele passasse por ali. Mas não disse que curava. Eu vim aqui porque toda a vida eu acreditei que Paulo, quando foi chamado, caiu do cavalo. Não, a Bíblia não diz que ele caiu do cavalo. Eu vim estudar teologia porque eu toda a vida quis saber quem eram as irmãs de Caim e de Abel. Pastor Jonas, quando eu me matriculei no curso teológico, eu queria saber qual era o sinal que Deus deixou na vida de Caim. Eu queria tanto saber onde é que foi sepultado o corpo de Moisés para eu ir lá visitar. Eu queria demais descobrir qual era o espinho na carne de Paulo. Mas eu vou descobrir. O nome disso, tecnicamente, o nome desse tipo de gente é chicanista. Diga comigo, chicanista. É aquele que quer descobrir a pele em ovo, chifre em cabeça de égua, essas coisas. Licença. É aquele que quer saber, Jesus morreu numa cruz ou no madeiro? Qual a diferença? É porque a cruz tem dois eixos, o vertical e o horizontal. E o madeiro? O madeiro era só uma peça de madeira que ele carregava. A cruz já estava lá, o pedaço do outro já estava lá. Jesus morreu que dia? Jesus morreu, foi numa quarta ou numa sexta. Se fala de 3 dias, 3 dias. Se você for contar, morreu sexta, 3 horas da tarde. Se morreu sexta, 3 horas da tarde ali, na hora que ele expirou. Se foi sexta, 6 horas da tarde, virou o dia. Virou sábado, sábado ressuscitou domingo de madrugadinha. Então, não dá 3 dias. Então, foi na quarta que Jesus morreu. Foi. Falei para o cara, o que é mais importante, saber que morreu ou saber que está vivo? O que é que mais importa? Se ele morreu em uma cruz ou se ele morreu em um madeiro, o que é que mais importa? Deixa as superficialidades de lado, porque são apenas especulações tolas para levantar discussões insanas. Foca na essência do Evangelho. A essência ele morreu, se numa quarta, se numa quinta, se numa sexta, se no sábado. A Bíblia diz que é depois de 3 dias, então foi 3 dias. Não sei quanto tempo durou, mas a verdade é, ele morreu. E melhor, ele está vivo. Vou me preocupar com isso, irmão. Para. Quero lá saber quem pintou a zebra de preto, irmão. Quer lá ficar preocupado que invernizou a barata? Faz sentido isso, irmãos? Não faz sentido. Quando alguém chegar perguntando bobagem para você, você fala assim, chicanista. Aí ele vai falar, o que é isso? Na próxima convenção você vai saber o que é. Ô, glória! E o que foi ensinado na convenção? Só estando lá para saber. E como é que eu faço? Tem que esperar a convenção todo dia? Não, tem escola bíblica todo domingo, vai lá. Aí vai dar certo. Vai prestar. Você vai sair desse ostracismo religioso e vai mergulhar em águas profundas da espiritualidade segundo a sã doutrina. Eu dar uma pincelada aqui no segundo fundamento, a sã doutrina, porque tem mais gente para falar, não só eu, ainda tem o pastor João Paulo ainda vai ministrar agora, já.
Eu vou ler, está na página 10, lá no final, tópico 3.3, segundo fundamento, a ação do Espírito Santo. Qual é o primeiro fundamento? Qual é o primeiro fundamento? Segundo fundamento, a ação do Espírito Santo. Hoje a gente coloquei aí assim, uma das palavras que sempre está presente nas propostas de lideranças num contexto de pós-modernidade é sucesso. Parece que todas as situações orbitam em torno dessa possibilidade do ter. Sim, porque ninguém é sucesso, mas tem sucesso. Na busca frenética da sociedade triunfalista pelas conquistas que aspiram e que, de certo modo, anulam o ser na busca do ter, tem restado apenas um lamento com uma dose de frustração, uma indagação introspectiva. Que faz? De que adiantou? Que valeu a pena ter tanta coisa e não ser nada? Que sentido isso faz à nossa fé? Ter tudo e não ser nada. Eu prefiro ser tudo segundo a vontade de Deus, mesmo não tendo nada segundo o padrão dos homens. Nós precisamos entender que a nossa essência é o ser. Por esta razão, chamamos de ser humano e não ter humano. Se a sua essência fosse o que você tem, você seria um ter humano e não um ser humano. Paulo era possuidor de habilidades, tinha formação intelectual, colocava em pé de igualdade com qualquer pensador da sua época. Entretanto, não usou suas referências intelectuais para justificar seus resultados surpreendentes. Antes disso, aí eu quero que Paulo se coloque aqui. 1 Coríntios 1, 27 ao 31, diz: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Porque crente não é normal e Deus não é gente. Crente não é normal e Deus não é gente, irmãos. Aí Deus pega um louco para envergonhar o sábio. E o evangelho de Deus é loucura para quem? Para os que perecem. Mas é o quê? Poder de Deus para você que está aqui, que está do outro lado das câmeras, assistindo esta convenção. E escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. A sua essência não é o que você tem, a sua essência é o que você é. É por isso que nem os dons pelos quais Deus nos usa, que Ele nos dá, como Ele quer, para uso da sua vontade, nem os dons. Porque se o dom vem em mim por meio dele, porque ele deu a cada um segundo ele mesmo quis, então eu poderia, por inferência e implicitamente, compreender que eu tenho dom, se esta for a aplicação correta de que o dom Deus dá ou reparte com quem Ele quer. Deste modo, poderia dizer que uma vez um dom repartido comigo, faz parte de mim, não por essência, porque não estava em mim. Logo, ser usado não é ser salvo. Ser usado
não é ser salvo. A essência é Gálatas 5, 22, 23. Porque o singular fruto do Espírito, Deus, é singular. Amor, gozo, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Destes possuidores deste dom, estes sim estão alinhados com o parâmetro aceitável na recepção eterna. Carisma não é caráter. Quando alguém precisar bater no peito e afirmar quem ele é, já deixou de ser aquilo que ele afirma ser. Ou seja, quando alguém é repreendido e diz, eu sou homem de Deus, ele já deixou de ser faz tempo. Quando alguém diz, eu sou humilde, a humildade é a única virtude que quando se descobre que tem, já perdeu faz algum tempo. Então, a essência nossa não é o que temos. Ninguém é grande por ser usado A, B ou C, ou desta forma ou daquela outra. Alguém não é grande por nada, mas alguém essencialmente é segundo a vontade de Deus quando o Espírito Santo tem ação firme nele. Os irmãos me entenderam? Digam amém. Se ficou um ponto de interrogação na sua cabeça, seja sincero. Alguém aqui ficou com uma interrogação na cabeça sobre alguma coisa? Glória a Deus. Todos compreenderam. Eu trouxe conteúdo bíblico para a igreja, para os senhores e senhoras convencionais, com respeito à liderança que nos confiou. Então, eu não vou apontar o terceiro tópico, que é o fundamento, porque preciso ser coerente com o tempo que já está indo embora. Eu tenho 1 minuto e meio. Mas o testemunho que nós temos pautado aí, lá no último parágrafo da página 11, diz assim: havia uma frase que estava presente no século XX, que dizia, não me siga, siga a Cristo. Palavras aparentemente inofensivas, quando lidas superficialmente, sem uma profundidade na busca de entendimento. Mas nas entrelinhas está implícita a ideia da independência total com relação à liderança e um convite à irresponsabilidade por parte daqueles que deveriam ser o exemplo dos fiéis. Quando a pessoa diz assim, não me siga não, siga a Cristo, ele está dizendo, eu sou um cara completamente praticante de coisas erradas. Porque Paulo, como tinha convicção da sua salvação e das suas qualidades, segundo Deus, ele dizia, sejam meus imitadores. Como eu sou de Cristo, ou seja, a minha referência é Cristo, pode me imitar. Então, se você está com alguém que a referência dele é Cristo, pode imitar ele. Pode andar com o seu pastor. Se ele está com a referência que é Cristo, pode andar com ele, que vai dar certo. Você não vai perder o caminho do céu. Deus abençoe em Cristo Jesus. Muito obrigado.